tema que nós vamos abordar, como consta efetivamente da programação, é um tema que envolve o novo Código de Processo Civil e os recursos excepcionais. Ao analisar esse tema, nós poderíamos fazer essa abordagem de duas formas diferentes. Nós poderíamos passar para os senhores uma análise geral e genérica a respeito de todas as modificações que foram introduzidas no Código, no que diz respeito aos recursos extraordinários, leia-se, recursos especial e recurso extraordinário, estrito sensu, ou nós poderíamos escolher um ponto específico e dar um enfoque a esse ponto específico. Eu fiz a segunda opção. Nós vamos falar sobre um ponto que, no meu modo de ver, talvez seja o ponto mais relevante abordado pelo Código no que diz respeito a esses recursos excepcionais. E antes de abordar esse ponto, e eu já adianto antecipadamente que nós vamos falar do julgamento da causa no recurso especial e no recurso extraordinário, ou seja, nós vamos abordar o artigo 1043 do Código de Processo Civil e seu parágrafo único. É importante observar dentro desse contexto que o Código de Processo Civil, novo Código, não poderia, em hipótese nenhuma, trazer modificações no âmbito desses recursos, porque esses recursos têm assento constitucional. Então, o que o Código pode fazer é tratar de uma forma mais minudente desses recursos, para que o legislador e para que, principalmente, os operadores do direito possam ter uma compreensão mais adequada desses dispositivos. E neste passo, andou bem o legislador, ao menos no que diz respeito a este julgamento da causa pelos tribunais superiores. Por quê? Porque se nós lembrarmos do Código de 73, basta nós pensarmos que quando o Código foi editado, por exemplo, não havia sequer o recurso especial, nós só tínhamos o recurso extraordinário. Então, as disposições que tinham no Código de Processo Civil a respeito desses recursos, os recursos excepcionais, eram disposições meramente pontuais e não tinham uma finalidade de dar uma abordagem mais científica. O Código atual não, o Código atual fez de forma intencional uma abordagem mais profunda desses recursos excepcionais, principalmente porque um dos eixos que o Código possui, vocês já falaram isso aqui bastante, pelo que eu vi da programação, é exatamente a valorização dessas decisões proferidas pelos tribunais superiores, notadamente em situações onde essas decisões, esses pronunciamentos podem ter uma eficácia vinculante. E aí uns chamam sistema de precedentes, outros chamam de sistema de precedentes à brasileira. Na minha concepção, me parece que o que nós temos são pronunciamentos vinculantes. E esses pronunciamentos vinculantes, nós sabemos que uma das hipóteses em maior incidência que eles ocorrem é diante dos recursos especiais e diante dos recursos extraordinários repetitivos. Por isso que o Código, então, é muito relevante no que diz respeito a esse ponto. Sob essa ótica, é importante destacar que o Código empresta relevo a duas funções primordiais dos recursos excepcionais. Quando nós pensamos em funções dos recursos especiais, nós estamos falando naturalmente da função uniformizadora, da função paradigmática, no caso específico, da função monofilática, que é uma função que, por mais que o nome seja um nome até mesmo difícil, mas nós trabalhamos com ela naturalmente, ou seja, a função do recurso especial, a função do recurso extraordinário é demonstrar a correta aplicação da norma jurídica, defender a integridade do direito, defender a correta interpretação da legislação como um todo. Essa é a sua função monofilática. E uma outra função, essa sim que nós vamos abordar com uma maior profundidade, que é a função diquelógica. O que é esta função diquelógica? É a função que os recursos extraordinários possuem de também julgar a causa. Porque o que nós sempre falamos e destacamos é que a função primordial dos recursos excepcionais é sempre de adequar
aquela decisão a uma interpretação da norma. Mas eu não posso esquecer, senhores, que os recursos excepcionais também possuem a função de julgar a causa. E eu extraio esta compreensão, qual seja, essa compreensão originada dessa função diquelógica do próprio texto constitucional. Ou seja, eu respeito a premissa anterior que eu mencionei para vocês, no sentido de que tudo se extrai da Constituição. Se vocês pegarem a Constituição, olhem o que diz o artigo 102 e 105 da Constituição. O 102, quando fala do recurso extraordinário, ele diz: compete ao Supremo, ao que nós já sabemos, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, causas decididas, quando a decisão recorrida contrariar disposto da Constituição. 105, se referindo ao recurso especial, compete ao STJ julgar em recurso especial causas decididas, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal. Observem as duas funções que nós acabamos de mencionar. A função monofilática, quando ele diz que vai julgar as causas, quando a decisão recorrida contrariar o disposto na Constituição, quando a decisão recorrida contrariar o tratado ou a lei federal. E a função diquelógica, de aplicar o direito, quando ele diz julgar as causas. Este é o ponto principal que merece uma reflexão de todos nesse momento. E em sintonia com o que acabou-se de ver da Constituição Federal é que se encontra o artigo 1043 do Código de Processo Civil. O que diz o artigo 1043, e será uma abordagem que nós faremos aqui. Ele diz o seguinte: admitido o recurso especial ou recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito. Parágrafo único. Admitido o recurso especial ou recurso extraordinário, por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Numa primeira leitura, eu cheguei a ouvir alguns comentários no sentido de se achar estranho uma disposição como essa no Código, porque isso estaria desnaturando a própria função dos recursos excepcionais. Mas como nós acabamos de ver, esse artigo 1043 não é uma novidade. Ele era, sim, pouco explorado, pouco discutido, pouco debatido, mas não era uma novidade. E é exatamente isso que nós vamos começar a analisar dentro dessa exposição no dia de hoje. Primeiro ponto para a compreensão adequada desse dispositivo é lembrar que o STJ e o STF não constituem-se cortes de cassação. Sob uma certa ótica, existem basicamente dois tipos de cortes superiores nos modelos processuais do mundo inteiro. A chamada Corte de Cassação, que tem origem na Revolução Francesa, e é utilizado esse modelo em países, naturalmente, como a França e a Itália, e uma outra corte que se chama Corte de Revisão, que tem origem na Alemanha e que foi utilizado em outros diplomas, como, por exemplo, no diploma português. Ambas as cortes possuem semelhanças. Então, ambas possuem como função primordial a finalidade de proteger o direito objetivo. Ambas não constituem-se de um terceiro grau de jurisdição e ambas se têm como finalidade proteger a unidade do direito objetivo, bem como a integridade da jurisprudência. Até aí, nenhuma novidade pelas cortes que nós temos, que nós estamos acostumados, STJ e STF. A grande diferença entre ambas, ou seja, da revisão e da cassação, é que quando eu estou diante da Corte de Cassação, o Tribunal Superior limita-se a cassar a decisão que esteja em desconformidade com a norma jurídica e não julga a causa. Ela cassa a decisão, reconhece, por exemplo, que a decisão foi proferida em desconformidade lá com o artigo 458 do Código de Processo Civil, por hipótese, determina a remessa dos autos para que o tribunal local julgue a causa em conformidade com aquela orientação que ela acabou de mencionar. Essa é, então, o que se chama de cassação com reenvio, ou seja,
cassa e envia a causa para ser julgada pelo tribunal, no caso competente para o rejulgamento da causa. E nós temos um outro modelo, que é o modelo nosso, que é o tribunal as cortes de revisão. Em que consistem essas cortes de revisão? Ela cassa o pronunciamento, isso é importante estabelecer, mas julga a causa. Ela tem competência para o julgamento da causa, ela não se limita a cassar a decisão e determinar a remessa para que o tribunal de origem julgue em conformidade com a sua orientação. Nós estamos no segundo modelo. E eu extraio isso é relevante da Constituição Federal, como nós acabamos de falar. Desde 1934, desde a Constituição de 1934, já existe a previsão de que os tribunais superiores, ao julgar o recurso extraordinário, que era o único existente anteriormente, agora com a nossa Constituição de 88, ao julgar também o recurso especial, elas cassam a decisão e julgam a causa. Fixada essa premissa, nós precisamos adentrar numa segunda premissa, que essa de fato é extremamente relevante e precisa ser adequadamente compreendida. Por quê? Porque se não for adequadamente compreendida, não se consegue entender como que funciona esse julgamento da causa pelos tribunais superiores. O que eu me refiro? Eu me refiro à necessidade de se conceber que o juízo de mérito dos recursos excepcionais, ele é bipartido. Nós já temos essa experiência com uma certa facilidade quando eu penso em ação rescisória, né? Quando eu penso em ação rescisória, eu falo, olha, eu tenho o juízo de admissibilidade da ação rescisória e no juízo de mérito eu tenho o juízo rescindens e tenho o juízo rescisórium, ou seja, admite o juízo que cassa a decisão coberta pela coisa julgada e o juízo que rejulga a causa. Quando eu trato isso no plano recursal, que eu penso, por exemplo, como se estava falando, num recurso de apelação, eu simplesmente digo que eu tenho um juízo de admissibilidade e um juízo de mérito. Admitida a apelação, conhecida a apelação, julga-se o mérito, nega-se provimento ou dá provimento e reforma ou anula a decisão. No âmbito dos recursos excepcionais, eu tenho uma situação idêntica à da ação rescisória. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que no âmbito dos recursos especial e recurso extraordinário, eu tenho um juízo de admissibilidade como qualquer outro do âmbito dos recursos, com uma particularidade inerente às suas algumas características específicas, como, por exemplo, necessidade de esgotamento da instância ordinária, impossibilidade de reexame de fato, respeito à necessidade de pré-questionamento. E quando eu passo para o juízo de mérito, o meu juízo de mérito, ele é bipartido. Eu tenho um juízo de cassação, onde se exerce a função monofilática, ou seja, eu vou analisar se aquela decisão foi proferida em sentido conforme ao ordenamento jurídico. Se não for, eu casso essa decisão. Utilizo a minha expressão de cassar, como o Barbosa Moreira diz, eu desconstituo essa decisão, eu casso essa decisão, eu anulo essa decisão e, após esta anulação, eu passo para um juízo subsequente, qual seja, eu passo para o rejulgamento da causa. Ao invés de eu determinar a remessa, como nas cortes de cassação, dos autos para o tribunal local para que ele julgue a causa, não, por força da Constituição Federal, o próprio Tribunal Superior julga a causa. É imprescindível esta diferença por uma circunstância muito simples. A profundidade do efeito devolutivo nesses dois juízos, ela é completamente diferente. Quando eu estou no meu juízo rescindens, portanto no juízo de cassação, a profundidade do meu efeito devolutivo, ela é idêntica à extensão do meu efeito devolutivo. Poderia até dizer que não há que se fazer distinção entre extensão e profundidade do efeito devolutivo, porque eles representariam a mesma coisa. Só pode decidir especificamente e conhecer aquela matéria objeto da impugnação, se há violação à Constituição Federal ou se há violação à lei federal. A partir do momento em que eu passo para o exame subsequente, que é o rescisório, que é o juízo de revisão,
eu tenho um mundo diferente. Por que eu tenho um mundo diferente? Porque eu estou atribuindo competência aos tribunais superiores para que eles julguem uma causa. Pensem bem, como um tribunal julga uma apelação. Ou seja, eles julgam uma causa podendo analisar questões que sequer foram objeto de análise no acórdão. E aí vocês falarem, mas isso, será que eu consigo fazer isso? Será que isso é constitucional? Eu digo para vocês, é sim. E por que que é? Porque eu tenho que fazer essa distinção. Não há nenhuma possibilidade de se imaginar que um tribunal vai julgar uma causa, notem, não sou eu que estou dizendo isso, é a Constituição que está dizendo isso, sem que ele possa reexaminar o julgamento que foi feito na sua profundidade. Então, fixadas essas duas premissas, que são imprescindíveis, nós estamos diante de uma corte de revisão, e nós estamos diante de um julgamento de mérito bipartido. Eu passo a analisar com vocês, pontualmente, o artigo 1034. Primeira observação em relação ao artigo 1034, que não demanda maiores dificuldades, mas apenas uma observação. O 1034 tem uma impropriedade terminológica, né? Ele fala assim: admitido o recurso especial, o Tribunal Superior julgará o processo. Na verdade, nós sabemos que o trâmite do Código sofreu, antes da sanção, alguns ajustes de redação. E nesses ajustes de redação, o que estava previsto era julgar a causa. Isso está previsto na súmula 456 da STJ, está prevista na Constituição Federal, está prevista no regimento interno da STJ, artigo 255, estava previsto em todos os projetos do Código, tanto na Câmara quanto no Senado. Nunca houve modificação em relação a isso. Quando foi para o ajuste de redação, antes da sanção presidencial, o que era causa deu lugar a processo. Então, fala assim, julgar o processo, né? Façam uma observação, na verdade, é julgar a causa e não propriamente o processo. E uma segunda indagação que se faz em relação a esta circunstância também do 1034 é o seguinte: para que se possa passar ao juízo de revisão, ou seja, do rejulgamento da causa, basta que o recurso seja admitido, portanto conhecido, ou há necessidade de que o juízo prévio de mérito, qual seja o de cassação, seja reconhecedor de que houve uma ilegalidade. Por que eu faço essa observação? Porque nós temos duas correntes doutrinárias. Uma corrente doutrinária diz o seguinte: basta que se admita o recurso para que eu passe diretamente para o juízo de revisão e tenha uma profundidade ampla do efeito devolutivo dos recursos extraordinários. E uma segunda corrente, que é a qual eu me filio e me parece a mais adequada, diz que eu só passo para o juízo de revisão se, ao exercer a função monofilática, eu puder reconhecer que houve violação à norma jurídica e, por via de consequência, eu cassar aquela decisão. Por que eu digo que eu tenho que respeitar essa segunda corrente? Porque me parece que esta segunda corrente é aquela que decorre do texto constitucional. Se vocês observarem, e volto a ler aqui o texto constitucional, a condição sine qua non para o julgamento da causa é que seja reconhecida a violação à lei ou à Constituição Federal. Olhem o que diz, leio para os senhores novamente o 1002. Vai julgar a causa quando a decisão recorrida contrariar o disposto na Constituição. 1005. Vai julgar as causas quando a decisão recorrida contrariar o tratado ou a lei federal. Se a decisão recorrida não contrariar a lei federal, se a decisão recorrida não violar a Constituição Federal, sem a menor sombra de dúvidas, não há que se pensar em um juízo de revisão, não há que se pensar em julgamento da causa. Os tribunais superiores simplesmente vão decidir o seguinte: nego o provimento ao recurso especial. Não existe uma hipótese em que eu entre com o meu recurso especial,
alegue violação a um determinado dispositivo legal, ao julgar esse recurso especial, o STJ conheça do recurso especial e olhe e diga, realmente, violação, acho que não houve não, mas existe uma outra violação que não foi alegada e eu então vou julgar a causa por um outro motivo. Com a devida vênia, não há como prevalecer isso. Esse tipo de raciocínio, ou seja, que a decisão foi injusta, ele é um raciocínio que serve para juízos de revisão no que diz respeito a recursos ordinários, mas não para recursos extraordinários. Para os recursos extraordinários, o mais relevante, volto a dizer para os senhores, é que haja necessariamente um juízo de cassação positivo, cassando a decisão, estabelecida essa questão, portanto, prejudicial em relação ao julgamento da revisão, eu posso exercer o julgamento de revisão. A corrente que entende que este caminho não seria o mais adequado, ela se apega à literalidade do artigo 1034, porque o artigo 1034 literalmente dá uma interpretação diferente dessa que nós estamos falando. O artigo 1034 diz, admitido o recurso especial ou recurso extraordinário, o Tribunal Superior vai julgar a causa. Admitido o recurso especial, então pensa-se que basta apenas a admissão. Só que, senhores, existe uma premissa muito importante a ser observada. Esse artigo 1034, ele é cópia do enunciado de uma súmula, que é a súmula 456 do STF, que falava exatamente a mesma coisa. Admitido o recurso extraordinário, o Supremo Tribunal julgará a causa. Só que eu tenho que lembrar que a súmula 456, ela era de uma época onde não se fazia uma distinção entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito dos recursos excepcionais de uma forma correta. Era de uma época onde se conhecia do recurso para dar provimento. E nas hipóteses em que o recorrente não tinha razão, se falava o seguinte, não conheço do recurso. Então, quando eu leio aqui, admito o recurso, com esta cabeça de 1960, eu tenho que ler da seguinte forma, provido o recurso especial, reconhecida a violação à lei federal, reconhecida a violação à Constituição Federal, o Tribunal Superior pode julgar a causa. Me parece que é essa exatamente o raciocínio que precisa ser feito. Do contrário, nós não teremos uma interpretação conforme o texto constitucional. Para que os senhores tenham uma compreensão mais clara do que nós estamos falando, quando eu estou dizendo que pode-se julgar a causa, e por via de consequência, se pode apreciar um fundamento diferente daquele que foi apreciado, porque olhem o que diz o parágrafo único do 1034. Admitido o recurso extraordinário e especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. E aí eu vou dar para os senhores dois exemplos para que a gente possa contextualizar isso aqui de uma forma adequada. Imaginem que nós estejamos diante de um município que seja editada uma norma municipal qualquer, em que se reduza o vencimento dos servidores municipais. Um servidor municipal, entendendo-se prejudicado, ajuiza uma demanda requerendo a anulação deste ato administrativo e dá 3 fundamentos, portanto 3 causas de pedir para a sua ação. Primeiro fundamento, violação ao contraditório, porque ele não foi intimado pessoalmente e ou foi afetado um direito seu, portanto é violação à Constituição Federal, ao contraditório. Não houve processo administrativo prévio para que aquela lei gerasse um impacto e reduzisse seu salário. Segundo, direito adquirido, porque aquilo estaria no seu patrimônio. E terceiro, irredutibilidade dos vencimentos. Então são 3 causas de pedir para um pedido. Em primeiro grau, o juiz reconhece que há violação ao contraditório. Então ele julga procedente porque entende que há violação ao contraditório. Não dá valor, portanto, ao direito adquirido, nem mesmo à irredutibilidade de vencimento. Vai no tribunal, o tribunal confirma a procedência apenas com base no primeiro fundamento. O município recorre para o Supremo Tribunal Federal. Chega a causa no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal fala, que é isso? Contraditório não tem essa dimensão. Eu reconheço que o acórdão local violou a Constituição a interpretar de forma equivocada o contraditório.
casso o acórdão. E aí a pergunta que se faz é: e agora? O que se tem com esse recurso extraordinário? Que opções que eu tenho? Primeiro, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, vai julgar improcedente a demanda. Por quê? Porque aquele fundamento único foi afastado. Então ele julga improcedente. Segundo fundamento, ele dá provimento ao recurso extraordinário e devolve os autos para que o tribunal julgue completamente a causa. Aprecie os demais fundamentos. Terceira hipótese, ele caça e ele mesmo aprecia os demais fundamentos. Em relação à primeira hipótese, ou seja, naquela circunstância que é a pior de todas, porque o autor não tem interesse recursal, o pedido dele foi acolhido, qual seja, o pedido de anulação, mas o fundamento não, os outros dois fundamentos não foram. Na verdade, na concepção dele, ele coloca 3 fundamentos, o primeiro era o mais frágil, mas os outros 2 eram mais relevantes, e o tribunal local acolheu o mais frágil. E o que ele faz então? E aí, no âmbito do Código de 73, se sugeria, o Pedro, por exemplo, escreveu sobre isso, um recurso extraordinário adesivo condicional. Olhem que engenharia, ou seja, caso seja modificado aquele fundamento, então que julgue um recurso extraordinário adesivo constitucional. É óbvio que isso não funciona, porque ele não é sucumbente, ele não é derrotado, não houve sucumbência recíproca. No que diz respeito ao segundo fundamento, segunda hipótese, qual seja, vai haver necessidade de caçar e determinar a remessa dos autos para o tribunal, para que o tribunal julgue, também isto foge completamente ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. De modo que o adequado, senhores, principalmente num contexto atual de primazia do julgamento de mérito, e principalmente porque a Constituição prevê, é que em situações como essa, o STF, ao cassar um pronunciamento, ele passe a análise dos fundamentos subsequentes e possa manter a conclusão do acórdão com base naqueles outros fundamentos que foram tidos como inexistentes ou insubsistentes pelo tribunal local. É o mesmo raciocínio, aí eu dou o último exemplo para a gente finalizar em função da hora, O outro exemplo que o professor Ricardo vai falar sobre a arbitragem, mas imaginemos que eu ajuize uma ação pretendendo a anulação de uma sentença arbitral por 2 fundamentos. Nulidade da convenção arbitral, porque deram um carimbo num cheque dizendo que aquele cheque, caso seja cobrado, ele tem que ser cobrado do Tribunal de Justiça Arbitral de Brusque. E digo mais, que a gente tinha uma convenção de arbitragem que estabeleceu limites, e o tribunal arbitral julgou fora dos limites que foram estabelecidos. Então eu tenho 2 causas de pedir para uma sentença pleiteando a anulação de uma sentença para um pedido onde eu pretendo a anulação de uma sentença arbitral. Imagine a mesma coisa, o juiz em primeiro grau acolhe só o primeiro fundamento, qual seja, nulidade da cláusula compromissória. O tribunal confirma, nulidade da cláusula compromissória. Chega no STJ, o STJ fala, não, a parte teve a oportunidade e participou também da elaboração dessa cláusula. Por mais que ela seja um carimbo, está ali com uma rubrica específica e com a ciência inequívoca dela, a cláusula é válida. O que ele faz? Pode o STJ avançar e apreciar o outro fundamento? A resposta é sim. Olha, gente, o que está no parágrafo único. Admitido o recurso especial por um fundamento, quer dizer, provido o recurso especial por um fundamento, qual seja, a nulidade da convenção arbitral, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Ou seja, eu devolvo, no caso específico, o fundamento da extrapolação que a Câmara Arbitral teve, o Tribunal teve, ao julgar fora dos limites estabelecidos pela parte. É isto que esses dispositivos estão falando. Só que aí nós temos que observar uma coisa muito importante, e aí eu encerro. Eu preciso ter um certo cuidado, por quê? Porque os tribunais superiores ficam presos aos fatos que foram delimitados como verdadeiros pelo tribunal local.
Eu não posso ter um reexame de fato que enseja uma configuração diferente daquela que foi estabelecida pelo tribunal local. Então, se houver uma necessidade de remodelação dos fatos, porque aquela causa de pedir, por exemplo, em relação a ela não foi possível a produção de provas, ou não foi possível um efetivo contraditório, já que acolheu a primeira logo, e aquela então não houve uma discussão a respeito dela, a hipótese então é de remessa dos autos para o tribunal local para que ele proceda dessa forma. Mas, repita-se, havendo condições de imediato julgamento, os fatos sendo decididos, acertados de forma adequada pelo tribunal local, pode e deve o tribunal julgar sem, notem bem, necessidade de respeitar o pré-questionamento. Não há pré-questionamento nesse último juízo, qual seja o juízo de revisão. O pré-questionamento existe nos juízos anteriores, mas não nesses juízos de revisão. Por isso, então, eminentes colegas, que eu encerro essa explanação com um enfoque específico e com essa reflexão que eu passo para os senhores. Qual seja, a de que eu tenho que, ao julgar os recursos excepcionais, verificar que, de fato, esses recursos excepcionais possuem um juízo de mérito bipartido. E o julgamento da causa é feito como uma consequência da cassação da fase anterior, e neste rejulgamento da causa, para que a causa seja julgada, eu tenho que dar uma amplitude de conhecimento aos tribunais superiores.